de guerra. Mas tem um caso extraordinário, competência extraordinária. Vamos lá. No caso de competência extraordinária, no caso de guerra, e aí só pode ser em situação de guerra, a gente está falando do imposto extraordinário de guerra. Aí é um imposto específico, o imposto extraordinário de guerra. É o IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. IEG. É um imposto bastante interessante e que, lembrando, diferentemente dos empréstimos compulsórios, o imposto extraordinário de guerra será instituído por lei sim, mas lei ordinária. Tudo bem? Se alguém me falar o seguinte, serviria medida provisória? Serviria. Medida provisória pode ser também. Mas isso para o imposto extraordinário de guerra. Tá? Imposto de guerra pode ser para medida provisória, porque basta, na verdade, legislação ordinária para ele. Tranquilo, não tem problema. Agora, que outras características nós temos sobre o imposto extraordinário de guerra? Passar a verificar isso. No caso do imposto extraordinário de guerra, que deve ser instituído no caso de guerra, ou iminência de guerra externa, o que ocorre? Primeiro, é um imposto, como todo e qualquer outro. Mas tem um dado curioso aí, curioso e excepcional. Porque o imposto extraordinário de guerra, ao ser instituído, ele naturalmente fará com que o ente político, neste caso a União, arrecade bastante dinheiro, muitos recursos. Só que esses recursos serão justamente destinados a quê? Destinados à guerra. Você vai dizer, é óbvio que é isso, eu logo imaginei que fosse assim, professor. Institui o imposto de guerra para quê? Para custear a guerra. Verdade. Mas o problema é que é um imposto. Ué, mas e daí? E daí o seguinte, que os impostos, por regra, segundo o próprio CTN, os impostos, por regra, são aqueles tributos que você classifica como tributos não vinculados e cuja arrecadação não pode ter destinação específica. Você lembra disso? Vou relembrar então. Olha só, os impostos são tributos não vinculados. Por quê? Porque eles independem de contraprestação estatal. Os impostos são tributos não vinculados porque não importa uma contraoferta por parte do Estado. É irrelevante isso. Você paga um imposto só porque praticou o fato gerador. Por isso, tributo não vinculado. Mas, além disso, a arrecadação dos impostos não tem destinação específica. Ela não pode ter uma finalidade específica. A arrecadação dos impostos serve para abastecer os cofres públicos. Essa é a ideia. Só para isso. E aí sim, uma vez abastecidos os cofres públicos, esse dinheiro será aplicado na finalidade que o ente assim entender melhor. Vamos aplicar na segurança, aplicar na saúde, aplicar na moradia, no transporte, por aí vai. Mas lembra, a arrecadação dos impostos não pode ter destinação específica. Não mesmo. Só que neste caso nós temos uma exceção. Um imposto cuja arrecadação, sem dúvida, poderá ter destinação específica. Que imposto é esse? É esse mesmo. É o Imposto Extraordinário de Guerra. Verdade. O Imposto Extraordinário de Guerra é um imposto como qualquer outro, mas sua arrecadação terá destinação específica. Vai para onde o dinheiro? Tem que ser destinado à guerra. Tem que ser destinado à guerra. É um caso excepcional? Sim, é um caso excepcional. Mas assim funciona com o Imposto Extraordinário de Guerra. E olha só, tem mais. No caso do Imposto Extraordinário de Guerra, embora seja um imposto como qualquer outro, esse imposto também ele pode ter fato gerador, base de cálculo de qualquer outro tributo previsto na Constituição Federal. Mesmo? O Imposto Extraordinário de Guerra, ele pode ter fato gerador de imposto federal, de imposto estadual, de imposto municipal. Pode mesmo. Ele pode se assemelhar a vários outros impostos, ainda que não sejam impostos tipicamente federais. Tranquilo? E para a gente fechar esse assunto, basta lembrar o seguinte, que tanto o empréstimo compulsório, instituído no caso de guerra, bem como o imposto extraordinário de guerra, uma vez instituídos, ambos poderão ser cobrados de maneira imediata. Empréstimo compulsório no caso de guerra, imposto extraordinário no caso de guerra, poderão ser instituídos de forma imediata. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Joia? Esse foi o nosso tema do dia. Mas olha, aguarda mais um instante, já retorno com o nosso Pergunte ao Professor.
Pois é, voltamos, nossos amigos, aqui para o nosso segundo bloco. Segundo bloco aqui, agora, pergunte ao professor. Pergunte ao professor que você deve participar cada vez mais, enviando suas perguntas, enviando suas dúvidas, inclusive sugestões para esses e outros tantos temas, através do e-mail. Qual é o e-mail? O e-mail é provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. E, inclusive, se você quiser acessar esse conteúdo e tantos outros, na verdade, pode também acessar o nosso site www.lfg.com.br. Não deixe de participar. Vamos lá, então, sem mais delongas, passar para a nossa primeira pergunta. Vamos lá, então? Primeira pergunta. Professor, o imposto de guerra, ele também pode ser instituído para custear investimento público de caráter urgente? Imposto de guerra instituído inclusive para custear um investimento público de caráter urgente. Bom, a pergunta é interessante, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Um pouco de cuidado mesmo, porque é comum ter, na verdade, essa inter-relação de guerra com investimento público, na verdade, com a necessidade de investimento público, com calamidade pública, com relevância do interesse nacional. Como é que fica toda essa situação? Então, vamos lá, dar uma olhada, deixar isso bem separado, para saber exatamente qual é o tributo que pode ser instituído num caso, em outro caso, numa situação ou em outra. Vamos lá delinear isso. Bom, primeiro, você sabe que, no caso de guerra, nós temos a possibilidade de instituir 2 tributos. Isso já ficou claro. Na situação de guerra, 2 tributos podem ser instituídos. Quais? Empréstimos compulsórios e imposto extraordinário de guerra. Fechado, né? Tá bom. No caso de guerra, empréstimo compulsório e imposto extraordinário de guerra, ambos os tributos naturalmente de competência federal. É a União que institui. Tá bom. Mas e agora? Numa situação de necessidade em realizar investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, o imposto extraordinário de guerra também não pode ser instituído? Essa foi a nossa pergunta, na verdade foi a pergunta do nosso colega, do nosso amigo aqui. Pode ou não pode? Olha só, o imposto extraordinário de guerra, segundo a Constituição Federal, lá no artigo 154, inciso 2, artigo 154, inciso 2 da Carta Magna, está bem claro que é um imposto que só poderá ser instituído no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Só essa possibilidade de sua instituição. Tudo bem? Então, só há autorização constitucional para instituir imposto extraordinário de guerra no caso de guerra ou iminência de guerra externa. Só nessa situação. Aí, no caso de investimento público. No caso de investimento público, isso não autoriza a instituição do imposto. De imposto, não, mas autoriza a instituição de empréstimo compulsório. Ah, então olha onde que a confusão pode aparecer. A confusão aparece porque quando você pensa em empréstimo compulsório, é claro que você lembrou de guerra, que o empréstimo compulsório pode ser instituído no caso de guerra. Mas o empréstimo compulsório, além de ser instituído no caso de guerra, ele tem como regra autorizadora investimento público também. Então, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional, você poderia pensar no empréstimo compulsório. E só no empréstimo compulsório, em mais nenhum outro tributo. No caso de investimento público de caráter urgente e relevante de interesse nacional, você pensa no empréstimo compulsório e não no imposto extraordinário de guerra. Ficou claro, então? Ó, imposto extraordinário de guerra, só no caso de guerra. O empréstimo compulsório é que pode ser instituído em 2 situações, tanto no caso de guerra, como no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Tudo bem? Mesmo? Esclarecida essa pergunta? Essa foi fácil? Vamos partir para mais uma? Vamos lá. Professor, o empréstimo compulsório é reconhecido como uma espécie tributária? Olha que pergunta interessante essa, hein? Se o empréstimo compulsório, se de fato o empréstimo compulsório é reconhecido como uma espécie tributária. Por quê? Assim, ele não seria um tributo? Na verdade, tem um pouco de questionamento mesmo, né?